bem-vindos vocês que estão aí chegando. Vamos agora pegar a Bíblia para a gente começar a nossa Semana Hardcore, uma série de devocionais para pensarmos sobre assuntos da vida cotidiana, para pensarmos sobre a nossa fé em Cristo, né? Nossa relação com Ele. Sabemos que estamos assim um pouco afastados dos cursos presenciais, estamos assim mais em casa, né? Sendo igreja em casa. Agora é o momento de ser igreja em casa. Então vamos lá, aproveitar esse tempo para aprender mais sobre Deus e mais sobre temas bem polêmicos da nossa vida cotidiana. Então vamos lá, vamos começar com a oração? Amém. Primeiro, graça e paz, né? Nem tinha nem falado formalmente, que tem que falar formalmente. Então, graça e paz, espero que vocês gostem, fizendo tudo com muito carinho. Estamos aqui para ensinar vocês, né? Foi algo que Deus colocou aqui no nosso coração, que todo jovem vive. Então, a gente vai começar a falar. Vamos iniciar com a oração, onde você está nesse momento, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, amém? Amém. Eu oro? Amém. Fecha aí teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos, Pai, que o Teu Espírito venha falar conosco, Deus. Abre nossas mentes para entendermos mais da Tua Palavra, para crescermos cada dia mais em Ti, Deus. Crescermos e darmos frutos para Ti, meu Pai. Abençoa a vida de cada jovem que está assistindo, que o que foi ensinado nesse momento possa ficar guardado em cada coração, Senhor. Em Teu nome nós oramos, Te agradecemos e damos início a essa semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, como vocês viram aí no cronograma, hoje vamos falar de... o amor. O amor. Então vamos falar de relacionamentos amorosos. Quem Isso nunca? aí. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, né? Quem nunca quer, né? Quem nunca teve quer, tá Isso querendo. É bom. Isso é bom. É o certo. Não é ruim não, é o certo. Tá aqui na Bíblia. Parecem jornalistas, a Vitória disse. Estamos aqui de frente com Catarina. De frente com o Gilmar. Então, não, é isso aí. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos. Primeiramente, eu queria dizer pra vocês, se tiver algum papai, alguma mamãe aí perto, não se escandalize com o que a gente vai dizer, tá? E você jovem também, é um momento de aprendizagem, é um momento de você levar pra sua vida, porque todo mundo vive, e é muito melhor você ter esse momento pra aprender. Porque jovem sabe como é, né? Quer tudo aqui agora. Então, se alguém não falar e criar barreiras, então o que o jovem vai tentar? Viver para aprender. Sim. Então, é muito melhor que alguém fale sobre isso. Então, vamos quebrar aí hoje esse tabu, essa barreira sobre relacionamentos amorosos e vamos escutar e aprender. Verdade. Certo? Muitas vezes nesse viver, né? Acaba acontecendo coisas que mudam toda a nossa vida. Sim. Né? Então por isso que nós temos que mesmo. falar, porque o amor, a relação entre o homem e a mulher, né? A relação do casal, seja namorado, seja casado, é algo que altera toda uma vida. Sim. Você que ainda não é, essa é uma oportunidade para aprender, para não cometer os erros que outras pessoas cometem. Você que é novinho e diz: eu tô tão longe de namorar. Tá nada, que a gente sabe de muita coisa que acontece por aí, viu? Deus revela. Deus revela, as irmãs do coque aqui. Irmã do toque. Pois vamos lá, pode dar início. Então vamos, abra aí a sua Bíblia, né? Como você já viu no cronograma, tem a divisa em Gênesis capítulo quê? 2. Vocês têm um cronograma. Versículo 18. Vamos lá. O amor. Então, vamos lá. Deixa Pode a abrir. irmã do coque. Não pode abrir. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então a palavra do Senhor nos diz: Disse mais o Senhor Deus:
não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, oh, mas Deus é bom. Então, ele já viu aqui, né, que o homem e a mulher também, porque a partir do homem Deus criou a mulher. Então ele viu que o homem, ele não era bom viver só. E também a mulher, né, porque já que um ia se unir ao outro. Exatamente. Então ele viu que não era bom viver só, que era necessário ter uma companheira. E Deus sabe disso, porque ele conhece as nossas necessidades. Deus conhece a sua necessidade, a minha e a nossa. Então, desde o início, Deus viu que é necessário. É de Deus unir-se. É de Deus. Sempre foi projeto de Deus você namorar e casar. Sim. Principalmente o casamento. Namoro é algo novo, mas o casamento sempre foi projeto de Deus. Sim. E é bom você viver toda a escalazinha, tipo, estar solteiro, né? Já estive solteiro, já namorei, já noivei e agora estou casada. Muito então bem. eu tenho um respaldo para falar sobre isso. Sim. A Catarina também, tanto de experiência como bíblico. Exatamente. Então a gente tem uma experiência para falar sobre isso. É muito bom você viver as fases. Não precisa estar pulando de fase. Ah, daqui já conheci, já vou ter tudo aqui agora. Não é bom. É bom viver as fases que você, quando estiver lá na frente, você vai poder contar que viveu tudo e sabe de tudo. E é interessante porque muitas vezes quando a gente está solteiro, que eu sei que é o caso da maioria dos jovens da igreja, a gente quer apressar, né? Ai meu Deus, eu quero um namorado. E quando começa a namorar, nem é tudo aquilo, né? Acaba se decepcionando com a pessoa. Por quê? Porque não soube ser um bom solteiro. A gente tem que saber ser um bom solteiro. A solteirice, minha gente, é para aproveitar. Aproveite sua solteirice. Saia com seus amigos, coma muito, assista filme, se divirta na sua solteirice. Porque quando você começar a namorar, quer queira ou não, aumenta um pouco a responsabilidade, né? Então a gente tem que estar preparado para o namoro. Por isso que a gente tem que curtir as fases. Verdade, é muito importante as fases, porque você vai saber, se você viver direitinho, como é muito bom. Então vamos dar aqui início. Qual é o primeiro passo? Foi meio que já falado, né? Qual é o meu primeiro passo para iniciar um relacionamento? Porque muita gente, meu Deus, eu tô querendo namorar. O que é que eu tenho que fazer para começar a namorar? E isso e aquilo, porque realmente quando a gente começa a iniciar, a gente se questiona muito. E não tem com quem falar assim, pra quem já viveu, os mais velhos, a gente fica, não, se eu falar vai dizer que eu tô apressada demais, isso e aquilo, né? Então é muito bom mesmo a gente tem um pouco de noção. Não tem uma receita assim de bolo, né? Porque muita gente quer fazer o início de um relacionamento uma receita de bolo. Mas vamos lá, alguns pontos. Primeiro é orar. Não precisa ser necessariamente a corte, né? Sim, não precisa ser. A corte, para quem não sabe, é um sistema que tem em algumas igrejas. A nossa doutrina é diferente das outras, para não dizer outro nome, né? Altera um pouquinho. Alteramos um pouquinho. Mas é necessária a oração. Sim, porque tudo que você vai fazer na sua vida tem que ter oração. Independente do que seja, tem que ter oração. Né? Tudo tem que ser apresentado a Deus. Ainda mais no relacionamento, eu sempre falo. E as pessoas acham isso um pouco chato. Mas eu falo sobre relacionamento algo muito duro. Porque o relacionamento ou ele vem pra lhe fazer muito bem. Ou muito mal. Ou muito mal. Ou pode dar muito certo, Sim. ou pode dar muito errado. Então, eu acredito que tem que ser algo muito observado, com muita calma, cautela, né? Não é de qualquer jeito. Então, eu sempre falo, primeiro, ore. Você tem que se apresentar para Deus, né? Segundo, você vai ter que entender qual é a intenção da pessoa. Qual é a intenção? É só ficar? Quer lhe conquistar ali só para ficar? Ou é para namorar sério? É verdade. Segundo, você vai falar com seus pais. É autoridade na sua vida. Então você vai falar, o seu pai aprova e sua mãe aprova ou não aprova? Se não aprova, já está começando errado. Você querendo ou não, está começando errado. Segundo, você tem pastor, você tem líder. Eles aprovam ou não aprovam? Por quê?
quem está do lado de fora, ele vê mais, assim, as Sim. coisas, assim, né? Mais diferente do que quem já está ali meio que apaixonado. E acontece muitas vezes que a pessoa vai orar, né? Já ora apaixonada e já bota a resposta na boca de Deus que Deus nem disse, Não né? escuta. Às vezes vai orar assim, eu quero é esse, eu quero é esse, eu quero é fulano. Mas às vezes a gente tem que, mesmo que você não queira namorar agora, já ore para Deus preparar o seu futuro namorado. É. E acima de tudo, para lhe preparar para ser um bom par, né? Porque Sim. tem aquela velha frase, que não é um bom ímpar, Não é bom não par. é um bom par. Não adianta. Porque você sempre pede uma pessoa que te faça feliz. Mas você já é uma pessoa feliz? Você quer uma pessoa que lhe faça bem, mas você é alguém que vai fazer o outro bem? Sim. Então é todo um questionamento, né? Então, comece a orar, veja se os seus pais aprovam, seus líderes, o seu pastor, qual é a intenção da pessoa? É algo sério ou é só um ficar? Crente não fica. Pelo menos. Olha, quer queira ou não, nós estamos aqui falando de uma linguagem centrada em Cristo, né? Então, a nossa perspectiva de relacionamento é cristocêntrica, ela vem da Bíblia. Tudo que a gente vai falar vem com base bíblica, né? E o ficar em si, ele não é apropriado para o cristão, né? Por quê? Por que ele não é apropriado para o cristão? Porque muitas das vezes a pessoa vai. Eu ficasse nas palavras pra não ser tão dura. Pode ser dura. Pode ser dura, que aqui é hardcore. Não tem travas na língua. Então, geralmente, vendo aí os meninos e as meninas, a intenção do ficar é só experimentar. Não é nada sério, depois sai falando. Que já Sai falando mesmo. ficou, que já aliviou de tal forma, isso e aquilo. Não é nada querendo. O João está ali nos bastidores. O João não gostou dessa resposta, mas o João Mas é isso aí, João. Então, é a verdade. O ficar não vai lhe trazer benefício, né? Agora, o namorar, sim. Vai lhe trazer prazer, Só. mas é prazer a curto prazo. Aí depende do que você tá querendo pra sua vida, né? Você tá querendo o quê? Um relacionamento? Você tá querendo um compromisso? Ou você tá querendo apenas um prazer momentâneo? Porque apenas um prazer momentâneo, meu querido, é o que o ficar lhe proporciona. Sem falar nas frustrações. Sem né? falar nas frustrações, sim, que acaba desgastando a pessoa quando fica com um, com outro. Você fica uma pessoa desgastada, emocionalmente flácida, porque você já passou por muitos, Sim. né? Aí é bem complicado, o seu emocional fica desgastado. E existe uma falta de respeito com a pessoa, porque já que se ouve muitos, né, falar que já ficou com a tal pessoa, então não vão muito lhe respeitar. É uma dura verdade. É verdade. Mas é assim. Então, entenderam, né? Qual é o primeiro passo? Ah, uma pergunta, tem idade certa pra namorar? Depende. Uma pergunta, gente, tem idade certa? O pai já libera e a mãe? Já tem, pelo menos, como levar a maturidade. namorada pra uma sorveteria? Já né? tem uma um certa- realzinho no bolso pra levar pra sorveteria? Tem uma certa maturidade? É. Se questione. Né? Se você já começa a se encaixar em alguma dessas coisas, tá quase lá. Se você já tem assim uma certa maturidade, É. seus pais aprovam, você tem condição mínima, sabe o que é mínima? De pelo menos levar seu namorado pra tomar um sorvete, ou seu namorado pra tomar um sorvete, né? Tanto faz, ou ele ou ela. Tem que ficar pedindo pai o dinheiro para dar no dia dos namorados gente, um os presente. pais já sustentam a gente a vida toda, ainda mais tem que dar presente pro nosso namorado. Lasca, né? Mas é isso aí. Então, como eu sei qual é a pessoa certa para mim? Aí eu vejo muitos jovens se questionando. Será que é a pessoa certa? Será? Pronto, Já você... existe uma pessoa assim. Não é? E você está no namorado pra quê? Ou namorando pra quê? Pra saber. O namoro é isso. É você saber se a pessoa é certa pra ti. Você começa a namorar. O namoro não tem outra função.
Da visão cristã Sim. não tem outra função a não ser conhecer o próximo. Não sexualmente. Sim. Conhecer a alma. Sim. Conhecer a índole, né? As intenções, quais são os sonhos, planos com você, né? Tem que saber todo esse detalhe. Então, durante um namoro, observar a pessoa, as suas atitudes, o que fala, se é uma pessoa que sonha com você. Dinheiro do auxílio. A Vitória, dinheiro do auxílio, Vitória. Então, não vai ficar por muitos anos, nem meses. Tá? Sim, continua. Então, onde eu estava? Os planos Sim, da pessoa. ver se a pessoa tem planos com você, se você tem sonhos e essa pessoa caminha com você, ou mesmo que ela não tenha o mesmo sonho, mas te permite sonhar e te ajuda nos sonhos, entendeu? Não pode, a gente vai até falar mais à frente sobre relacionamento abusivo, que é uma das coisas que eles fazem, eles ou elas, é tentar oprimir a pessoa em relação a essas coisas, né? Então, atitudes, palavras, intenções, plano de vida. Você, por favor, gente, no namoro, converse. Eu sei que hoje o namoro é muito tecnológico, que eu ontem até no almoço, né, Catarina? Eu vi lá um casal e o rapaz o tempo todo no celular, o tempo todo, e a menina só olhando pro nada. Tipo assim, sem dar uma mínima... Tinha quebrado o celular. Assim, sem dar uma mínima atenção, né? Então, no namoro você tem que observar isso. Converse, pergunte pra pessoa quais os seus planos, qual é a sua intenção, o que você quer pra vida. Vamos ver se combina, né? Sim. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, não fica com essa mania de se fazer de difícil, não. Olha, nós vivemos em um tempo que aquele que demora mais a responder, né, tá se achando maioral. Mas, pelo amor de Deus, nós estamos lidando com pessoas. Se você está sentindo, fale. Diga, olha, eu não gostei disso, eu gostei disso. O que você acha de coisa tal? Qual é o seu ponto de vista sobre coisa tal? Você tem que conversar, você tem que conhecer, você tem que dialogar. Não faça ceninhas de ciúme. Fale, olha, eu não gostei disso. Por quê? Vamos fazer de outra forma? Sim. Fale, dialogue, converse. Muito importante. E o namoro ele tem que ter muita conversa, muita. Porque ele vai influenciar um casamento. O que vocês decidirem no namoro, né? Então, veja, é uma dica que muitos pastores falam. Perceba como que o seu namorado age com sua mãe e sua namorada age com o pai. Porque é a referência de homem e a referência de mulher que o jovem tem em casa. Se ele trata mal, consequentemente pode ser, eu quero falar palavras difíceis, querer lhe tratar mal. Porque se uma autoridade, uma pessoa que deu a vida, né, trata dessa forma, imagine você. Imagine o casamento. Que há casos, Há né? casos que e os pais casos, têm muito sim. conflito em casa e tudo. Que Há provoca casos o e casos. filho. Mas, no geral, Sim. observe como ele é em casa. Isso é um reflexo muito interessante. Como ele ou ela se refere a mulheres e homens, se tem um pensamento machista, né? Se tem um pensamento muito feminista também, tem que ter muito cuidado. Toda beira... esqueci a frase. Tem Todo extremo beira um precipício. Lembrei. Olha, não adianta. Não adianta ser machista demais e feminista demais, minha gente. Biblicamente falando, o feminismo de hoje em dia, não aquele de antigamente, tudo, se bem que tem suas contrapartidas. Mas o feminismo de hoje em dia, ele é meio que contra a masculinidade bíblica e contra a feminilidade bíblica. Deus não nos criou para ser escrava. Nós mulheres não fomos criadas para ser escrava. Leia lá em Provérbios, você vai ver que a mulher, ela é uma mulher empreendedora. A mulher sábia é o quê? Empreendedora. Ela é sexualmente ativa, ela é empreendedora e ela não para. Mas
também ela tem o seu lado como esposa, né? Então, o homem também, o homem bíblico, ele tem o seu papel na Bíblia. E os dois extremos, tanto o feminismo quanto o machismo exacerbado, né? Aquela coisa assim demais, não dá, para um relacionamento não dá, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que entender a era em que você vive, mas você também tem que entender a Bíblia, porque a Bíblia ela é uma verdade atemporal. Ela não é verdade só na época de Jesus ou só na Idade Média, né? Não, ela é verdade sempre. Ela é verdade sempre. O que ela ensina para nós permanece eternamente. Então a Bíblia tem uma visão sobre o homem, o que é ser um homem, e tem uma visão sobre o que é ser uma mulher. Deus, ele tem essa visão e ele nos passa essa visão. Depois, em outras lives, a gente pode falar um pouco mais disso, que é um assunto bem extenso e bem complicado, porque toca muito, né, em direita e esquerda, em politicagem, que hoje em dia a mulher realmente ela pode estar onde ela quiser, ela pode exercer o cargo que ela quiser, mas com princípios bíblicos, né? Não pode fugir. Então vamos lá. Passando aqui a próximo. É outro polêmica, é o namoro com descrente. Será? Será que pode? É um pouco polêmico, né? Então, como tem aí as referências, pode abrir na tua? Provérbios 19, 14. Vamos fazer assim, eu abro um e tu abre outro, pra gente não demorar tanto, né? Mais é o Provérbios. Pois vamos, Provérbios. Capítulo 19, versículo 14. Ah, deixa eu ver. 19, 14. Tu lê? Não foi chegando muito. Tá aqui, 19, 14, né? Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Tá falando da mulher prudente. Era o 2 Coríntios. Era o 2 Coríntios, né? Era. Mas esse também é uma boa reflexão, né? Que Deus... Tipo assim, não há uma pessoa certa pra você. Você tem que ser a pessoa certa. Você não pode também ter aquela pessoa super papocada. Mas há aquela que tem os mesmos princípios, né? Pensa, se não igual, mas pelo menos vai no rumo, minha gente. Porque vocês não querem estar todo dia brigando pelo mesmo assunto. Pelo amor de Deus. Sim. 2, 6, 14. 6, 14. Aqui, ó. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, é algo muito difícil de lidar, né? Para quem vive essa situação, porque de testemunhos de outras pessoas a gente percebe que é algo muito difícil de lidar. Uma pessoa servir a Deus e o outro não. Sim. Por exemplo, você vai querer ir pro culto, né? Está lá envolvido em ministérios, nos deveres da igreja que você é envolvido, e a pessoa quer ir para uma festa. E você não vai acompanhar o mesmo caminho porque o seu entendimento é outro. Então é um julgo desigual. A pessoa sempre vai viver nesse desigual. E no namoro já vai ser difícil. Imagine no casamento. Porque a pessoa aumenta. E até porque se for uma mulher serva e o homem não, você vai ter que passar a obedecer ao seu marido, apesar dele não ser crente, né? Então vai ser algo mais difícil de se conviver. Então, aqui minha opinião em relação a isso, se você quer namorar, viu ali alguém interessante que não é crente, você tem que olhar o caráter da pessoa, né? Se ela tem um bom caráter, se ela tem a intenção, pelo menos, crer no mesmo Deus, se ela ouve a palavra, você tem que observar se ela tem a intenção de querer se converter. Tipo, vou dar o meu exemplo. Quando eu aceitei Jesus foi numa quarta-feira, né? Aí eu fui pra escola e falei pro Danilo, olha, eu aceitei Jesus, fui pra igreja, tudo. Tu quer ir comigo? Ou vai ou corta. Tu vai? Porque eu vou, na sexta-feira, era programação quarta e sexta, né? Porque eu vou, aí ele vou. Aí ele foi, se entregou se rendeu, na verdade, porque foi muito forte no momento que ele se converteu. Então, assim, você tem que deixar desde o início muito claro pra pessoa.
Porque se você deixar desde o início muito claro que você é serva de Deus, que a sua prioridade vai ser Deus, não tem como depois a pessoa lhe cobrar por algo que já foi avisado. Exatamente. E também tem a questão de, será que mesmo dentro da igreja existe julgo desigual? Existe. Olha, essa questão de observar o caráter da pessoa antes de observar o físico dela é bem interessante. Porque mesmo dentro da igreja, há pessoas que não são crentes. Há pessoas que só vão à igreja, que não se converteram, não vão compartilhar da mesma intenção que você. Então sempre observe o caráter, como a pessoa se comporta, que visão de mundo ela tem, né? Observe, converse. Antes de se pegar, converse. Não vá logo se pegando não, converse. Lembrando de ficar no de Deus. Lembrando de ficar no de Deus. Lembrando que nós estamos falando aqui para pessoas que têm a intenção de se casar, de compactuar da mesma fé, tem a intenção de ter um relacionamento baseado na Bíblia, né? Nós não estamos falando para pessoas que não têm essa intenção. Nós estamos trazendo uma reflexão bíblica aqui. Para pessoas que querem ter vou marcando que a gente já leu. Bom, com a pessoa que você percebe que tá ali com você junto todos os dias, tem a mesma intenção, o mesmo propósito, isso é muito bom. Então, como eu acabei de falar, né? O segundo ponto é acima do meu relacionamento está a minha vida com Deus. Já foi dito, desde o início, deixe muito claro para a pessoa que você tem uma vida com Deus, você é envolvido em ministérios, você tem um grupo de amigos da igreja. Fique muito claro para a pessoa, fale mesmo, que antes de tudo, existe uma vida com Deus. Não tem como deixar Deus, né, pra ficar com você. Sim, gente, pelo amor de Deus. E nem vale a pena, porque depois você quebra a cara enorme, sabe? Você dá assim uma queda que quebra a sua cara de forma bem feia e você se arrepende por ter deixado Deus. Porque na verdade, quer que seja namoro, quer que seja trabalho, né? Quer que seja qualquer outra coisa, Deus é a nossa prioridade. Sempre, sempre. Até porque se você deixar Deus Deus não vale nada nesse mundo, deixar Deus por pessoas, por coisas. Deus sempre tem que ser a sua prioridade. Deixe muito claro para a pessoa que você tem uma vida com Ele, certo? E Mateus, né? Capítulo 6, versículo 33. Vocês leram isso em casa? Espero que sim. Deus tá vendo. Mateus 6, 33. 33. Tu lê? E aqui? A minha letra da Bíblia é vermelhinha, né? E pequena. Sim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, para você viver um bom relacionamento com seu namorado ou futuro noivo e marido ou esposa, é necessário que você busque primeiro o reino de Deus. E você vai ter um bom casamento, namoro e tudo, porque ele é a base. Não tem como ter. Você pode observar em um mundo afora, casamentos frustrados, pessoas se separando, porque a base não tem, que é o próprio Deus. Sim, exatamente. Como vencer as tentações sexuais? Essa parte nós temos que pegar pesado. Qual é agora? Foi Mateus, 1 Coríntios. Estamos tudo pertinho 6, aqui. Só um momentinho aqui pra abrir a palavra. Isso aqui a gente tem que testificar com a palavra. 6, Todos os nossos pontos de vista estão bem aí na parte das referências. Nesse papelzinho que vocês receberam em casa, que tem referências, ele tá mostrando onde nós estamos lendo, tá? Vocês podem acompanhar. E se você não tem, pode mandar mensagem que a gente envia. A gente envia pra você pelo WhatsApp. Porque é a semana todinha. Onde é E aqui, 6:18. 6. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Muito forte. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem fora do corpo, os que cometem.
Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então é muito forte essa passagem. Se você, se a pessoa mente, faz qualquer outro tipo de pecado, é fora do corpo. Mas o pecado sexual é no corpo. Porque no ato sexual será usado o corpo, né? Então é muito forte. E lembrando que você é templo do Espírito Santo. Você está usando o templo do Espírito Santo para cometer um pecado imoral. Sim. Tá usando a imagem e a semelhança de Deus para cometer um pecado imoral. Sim. Porque o sexo é lindo, é bom, mas pro casamento, né? Sim. O sexo foi feito como presente pro casamento. Eu já ia falar, né? Então. Não. É isso mesmo. Então, o sexo, ele é um presente de Deus pro casal. Então, na palavra fala que o casal ele se torne uma só carne por conta do ato sexual e da aliança feita. Né? Eu vi até em um artigo mesmo de pregações que falava que quando existe o ato sexual, as almas se unem. Sim. Né? Por isso, pessoas que teve a primeira relação sexual com uma pessoa, aí passou anos e anos, né? E aí ela ainda lembra da primeira pessoa. Por quê? Porque a alma se uniu. Sim. Espiritualmente, a gente não percebe, mas isso acontece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Fuja disso. E como fugir? Então tá aqui na Bíblia, né? O casamento era, como é que se diz, carimbado, tá? Agora eu tô casado, depois do primeiro ato sexual do casal. Sim. O casamento na Bíblia era assim, era dito, agora eu me casei, quando o casal praticava a primeira relação sexual juntos. Se unia às almas. Já pode falar nisso mesmo. Pode? Então, imoralidade sexual é só eu transar com meu namorado? Não. Masturbação é imoralidade sexual. Seduzir o irmão, seduzir a pessoa sem poder suprir, né, o desejo, é imoralidade sexual. Eu me vestir de uma forma que eu provoque o próximo a ter desejos por mim, isso homem e mulher, porque também tem homem que anda com as calças, meu Deus. E a camisa. E a camisa, as fotinhas assim, né, as fotinhas bem sensual. Sim. Então, isso não é só pra mulher, né? Nós vemos numa era que já evoluiu, não é só mais mulher que seduz. Sim. Claro que o homem tem sua forma de ser seduzido, a mulher tem sua forma. Mas a masturbação também é imoralidade sexual. Olá, ouvinte! Você tá aí, ó. Andréia chegou. Vi quem senta nessa cadeira? A ciclista da igreja, a produção. Então, masturbação, pornografia, meu amigo, fuja da pornografia. Ela vai acabar te matando. Consome a mente da pessoa. Consome a mente. Tudo que você olha se torna pornográfico. Você não consegue mais olhar o outro como pessoa, ele é apenas um pedaço de carne. Sim. Você nunca parou para pensar que aquelas pessoas que estão lá, naquele ato de pornografia, né, naquele coito, eles são pessoas criadas por Deus e eles têm uma vida fora daquilo e aquilo tudo é encenado. Num casamento não vai ser daquele jeito. E o pior é que acontece as frustrações por conta disso, que quer viver a mesma coisa e não que vai, não é real. Não é real. No namoro não acontece isso e nem é pra acontecer. Sim. Se acontece, meu querido, você tá muito longe. Qual é o grande problema dos jovens de hoje? Nós queremos, e eu posso me incluir porque eu sou jovem, eu passo por tanta tentação quanto vocês, né? Nós queremos ir até a linha extrema para saber, mas nós não nos atentamos que o extremo já é pecado. Sim. Aí deixa ele aqui, a gente tá lá no beijo, aí começa, né, aquele negócio, aí começa a pegar fogo. Mão vai, mão vem, mão desce, mão sobe. Opa, a gente não pode transar. Mas você já fez, provocou. Você já desejou. E é muito difícil tá ali com toda aquela euforia, né? Euforia, e aí não cometer. Então, primeiro passo. Se você sabe que vai estar em casa sozinho, por favor, não, né? gente, pelo amor de Deus. Vamos ser inteligentes, vamos ser um pouquinho mais inteligentes.
Sim. Não se coloque em situações de risco. Não vá pra casa do seu namorado só de saia. Não entre no grupo de risco. Não entre no grupo de risco. É verdade. Não use roupa muito decotada perto dele. Homem, pelo amor de Deus, se viste direito quando sua namorada estiver perto também. Não fiquem andando por aí, sozinhos. É, no escuro da noite, às vezes no silêncio da noite. Ó, vamos ser silenciadas. Vamos cancelar a gente. Então, meu querido, não se coloque em situações que vão lhe causar tentação. Aquela conversa no WhatsApp, e acontece, minha gente. Nós temos que abrir os olhos porque acontece. Acontece ou não acontece? Eu tô namorando há 3 anos e eu sei que acontece. Acontece. A gente tem que se sair disso. Se saia, meu amigo. Se saia! Você já tá consciente, sabe que... Começou aquela conversa quente no WhatsApp, começou a querer compartilhar a fotinha assim. Você primeiro compartilha do rosto, aí depois quer compartilhar de outras partes, né? Não. Se saia. Depois de 9 meses a gente vê o resultado. A produção tá reclamando com a gente. Ok, não vamos ser cancelados aqui dessa live. Não, todo mundo está aqui em um momento de aprendizado. Vamos aprender. Verdade. Então vamos falar. O líder tem que falar, os pais têm que falar. Sim. Entendeu? E, como já foi dito, né? Não vá andando sozinho, não se encontre a sós. Você sabe que seu pai, sua mãe não está em casa, não chame seu namorado. Tente evitar. Tem até uma frasezinha. Namoro não é casamento, né? Não é. As pessoas confundem. Não é casamento. Pelo menos pro cristão. Acredite, você não quer ter essa confusão de relacionamento, relação sexual dentro do namoro. Você não vai querer, porque as consequências virão. Não queira viver essa confusão, porque você vai ter momento ali que vai ficar tão envergonhado com Deus, envergonhado com a igreja, né? Então tudo isso vai lhe perturbar mesmo. Não vai ser algo assim tão agradável como as pessoas imaginam. Pode ser ali no momento do ato. Mas depois só consequências. Além de que o namoro não tem a mesma responsabilidade de um casamento. Sim. Por que o sexo foi feito para o casamento? Porque no casamento se há uma responsabilidade. Sim. Você é responsável pelo próximo e o próximo é responsável por você. E você não vai ter nenhuma culpa. Não vai ter culpa. Não. E se algo acontecer, né, de uma gravidez, de qualquer outra coisa, você tá casado, meu amigo. Você tá casado. Dr. Robson só me mandou. Então, não aceite viver em um relacionamento abusivo, né? A gente percebe que as pessoas elas estão cada vez mais se entrando em relacionamentos abusivos, onde a pessoa lhe prende psicologicamente, lhe oprime, né? Sabe das suas fraquezas e nas suas fraquezas lhe oprime, lhe manipula. Não entre em um relacionamento que a pessoa vai ficar manipulando a sua mente, o seu coração. Fuja, se saia. Se saia. De novo, saia dessas pessoas. Não se entre. Guarde o teu coração, como a palavra diz, porque ali procede as saídas. Então guarde a sua mente. Não entre em relacionamento de forma alguma abusiva, certo? Sim. Seja uma pessoa que saiba o seu valor, que saiba bem quem você é. E não precisa você estar entrando numa coisa dessa. Sim, interessante uma coisa que eu ouvi. Se você quer observar que seu parceiro, se ele é um potencial agressor, claro que isso não é uma receita de bolo, mas se você quer observar se ele é um potencial agressor, observe como ele reage em situações de estresse extremo. Porque no namoro, no casamento, principalmente no casamento, no namoro não é pra haver tanto isso, né, de brigar tanto. Se você briga muito, meu querido, aí tá complicado. Mas... no casamento acontece momentos de estresse. Há momentos, né, que um tá de cara feia pro outro. E é normal. Sim. Depois vocês estão se beijando, se cheirando, é normal.
Mas observe, se no momento, na vida cotidiana, se no trânsito, numa conversa com os pais, ele se torna agressivo, se ele se comporta de forma agressiva, se ele vai pra cima da mãe ou se ela vai pra cima do pai, se quebra as coisas em casa, observe. Observe como ele lhe trata. Não fique em um relacionamento abusivo. Não permaneça em um relacionamento abusivo. Se ele fala com você de forma grosseira, lhe diminuindo, né? Dá um empurrãozinho, né? Esses detalhes são muito importantes. Sim. A pessoa lhe dá um empurrão, fala de Diminui qualquer a forma, pessoa, diminui os envergonha sonhos, na frente dos outros, diz que você não é capaz de realizar tal sonho. Sim, isso e aquilo, né? São muitos detalhes que dá pra perceber se a pessoa é abusiva. Certo? E, sim, é uma coisa que é muito dita em um relacionamento, né? Hoje em dia, não, acho que isso é bem antigo, né? Pedir a famosa prova de amor. Ah, meu Deus, essa prova de... Nunca me pedi, graças a Deus. Ainda bem. A prova de amor. A possível agressora. Sim, já é um sinal, né, de uma pessoa abusiva. É. Então, quando a pessoa lhe pedir uma prova de amor, diga a ela: a maior prova de amor é eu estar com você. Então, eu só sabia a primeira parte, eu só falei a primeira parte contigo. Então, é a maior prova de amor. Você já está com ela. Não precisa você pegar e ficar... fazer o ato, em né? situações extremas, né? Porque a prova de amor que eles pedem é a relação sexual. É. Né? É o ato sexual. Ou então uma coisa bem extrema que vai até lhe ofender depois. Ofender que eu falo moralmente, psicologicamente ou fisicamente, né? Então, não ceda. Não, gente, pelo amor de Deus. Não ceda a qualquer papinho, não. Não ceda a qualquer conversinha, não, né? Seja resistência. Resista. Também não seja aquela pessoa difícil, não. Mas também resista. Há situações, Há né? situações. Observe a situação. Sim. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Tem alguma Sim. palavra? Não. Olha só. Foi rápido, né? Foi rápido. Foi. Então, é isso. Basicamente isso. É só alguns pontozinhos sobre relacionamento. Eu sei que vocês vão aprender mais ainda vivendo. E a gente está aqui para ensinar o pouco que a gente sabe, conhece. Conte conosco, conte com nossa descrição, não se preocupe. É algo que tem que ser falado, tratado, principalmente com pessoas que já viveram, né? A gente não é tão velha, mas sabe aí de algumas coisas. Se você ficou com dúvida, eu vou colocar uma caixazinha de pergunta aqui no Instagram da igreja. Só 7 pessoas estão na nossa live, foi mais do que eu esperava. Esperava só uma. Ô, mulher! Mas eu vou colocar uma caixinha de perguntas, nós vamos responder vocês no privado. Não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de perguntar. Às vezes é melhor você tirar a sua dúvida agora do que esperar pra ver. Sim. Né? Sim. Melhor tirar a dúvida agora. Pergunte no WhatsApp. Fale o que você achou dessa live de hoje. E amanhã nós temos outro tema. No mesmo horário, às 8 horas, nós temos o tema Sal e Luz. Lá fora. Não é dentro da igreja não, porque você já é obrigada a ser. Isso é verdade, você é obrigada a ser. Tem que ser fora. Então, leia Mateus 5, do 13 ao 16. Amanhã tire um minutinho do seu dia, uns 10 minutinhos. Faça uma oração, leia esse capítulozinho e venha aqui com a gente. Convide seus amigos pelo WhatsApp. Convide mais pessoas para estarem participando dessa live. Ô, Lu, já acabou, tá bom? Já acabou. A gente vai se ver a semana toda, né? Todinha. Vamos ter que tolerar a gente. Tolerar a gente, Todinha aqui com E você. tirem suas dúvidas. Tirem suas dúvidas. Não paguem pra ver. Pergunte. Sim. Muito melhor. Então, Amém. cheiro, graça e paz. Foi um prazer estar com vocês. Que o Senhor abençoe a casa de vocês, a vida amorosa de vocês. Ore para Deus lhe preparar para um relacionamento se você é solteiro. Ore para você ser a pessoa certa. Tire um momento para orar sobre os assuntos que nós falamos hoje. Um abraço. Tchau.
Produção. Produção está no celular. Produção. Olá! Olá, produção.